Amém, glória a Deus, né? Eu quero iniciar uma série, irmãos. Eu coloquei lá, acabei não falando que seria uma série, mas hoje conversando com Deus e falando com a Valéria, então nós decidimos a iniciar uma série chamada Eu Estou Aqui. Estou aqui, na verdade. Amém? São respostas que você dá para o Senhor. São respostas que o Senhor pergunta para você. São coisas que muitas vezes você foge daquilo que Deus determina e encoraja você a fazer, e você dá um Pelé em Deus e fala assim, não vou fazer, não é a minha hora, mas Deus está dizendo para nós nessa noite, que a única resposta que Ele quer para você, de você, é que você possa falar para o Senhor assim, eu estou aqui, pode contar comigo, eu quero fazer, independente do que for, eu vou fazer, amém, queridos? No mundo profissional, e para quem trabalha em empresa, sabe que as coisas na empresa, elas só funcionam e você só cresce se você for uma pessoa capacitada, sim ou não? Eu estava lendo uma matéria, e eu gosto muito de ler sobre mundo corporativo, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, e eu já falei isso aqui, é que as grandes empresas multinacional, elas procuram CEOs, né? CEOs que fala? CEO. Pois é, aprendi mais uma. CEO, que são os grandes gerentes, os grandes diretores. Brasileiros. Você sabia disso? Porque quando as empresas multinacionais estão com problema, o CEO brasileiro, o diretor brasileiro, em função de tudo que a gente passa aqui no país, ele tem diversas formas de sair da crise. Então, quando a empresa lá, multinacional, ela está com problema, normalmente eles contratam alguém que tem saídas para as coisas. E uma das formas dessas pessoas é, escutando e lendo a respeito disso, que elas são pessoas que não param o tempo. São pessoas capacitadas, são pessoas que leem, buscam informação, elas querem sempre o novo, elas não se contentam com aquilo que têm, elas não param no tempo dizendo, olha, o que eu tenho aqui está ótimo, eu não preciso de mais. Pelo contrário, são pessoas que diariamente buscam intenções novas, conceitos novos, de como sair, de como se deparar com um determinado problema, para quando o problema vier, ele já tem a saída para essas coisas. E isso é um diferencial nas grandes empresas. Quando a gente fala sobre a questão espiritual, parece que isso é tão distante, tão remoto, tão longe da nossa realidade. Não, irmão. Isso é uma verdade dentro do meio cristão também. Muito embora eu não estou falando da função, mas eu estou falando de alguém que tem o espírito e o coração de um verdadeiro adorador. Esse adorador, ele não para no tempo, ele sempre quer mais do Senhor, ele quer conhecer mais da sua intimidade, ele quer conhecer mais daquilo que Deus pode fazer, ele quer simplesmente mergulhar na palavra de Deus para descobrir novas coisas que o Senhor pode dar a ele. Ele não se molda a um sistema, um pequeno sistema, não. Ele vai atrás de um curso, ele vai atrás de uma situação para que ele possa crescer na questão espiritual. Quando nós falamos da questão espiritual, não entenda somente na leitura da palavra, mas na comunhão com os irmãos e na oração. Por isso que nós temos falado aqui o tempo todo sobre oração, porque a oração, ela talvez é o maior meio imediato de você poder se ligar ao Senhor e receber dele uma resposta, uma direção, um acalento ao coração, uma alegria, um novo mover, qualquer coisa que seja nova daquilo que o Senhor pode nos trazer. A direção do Senhor, quando nós nos conectamos ao Senhor, ela sempre nos traz algo maravilhoso, irmão. Muito embora às vezes nós pedimos tanto ao Senhor, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá essa oportunidade. Aí o Senhor vem, bagunça toda a sua vida e você acha que você estava prestes a botar a mão naquilo, aí o Senhor parece que arranca da sua mão, até o cheiro você sentia, mas estava tão perto, daqui a pouco Deus bagunça tudo e leva você para um outro momento. Sabe por quê? Porque Ele sempre tem a boa, a perfeita e a maravilhosa vontade sobre a nossa vida. Eu posso ouvir um amém, queridos? Então não fica bolado não, quando você buscar do Senhor, quando você estiver do Senhor e você está linkado com Ele em oração, buscando a palavra, e daqui a pouco você acha que está tudo certinho, e daqui a pouco tudo bagunça, fica ofuscado. Fica tranquilo, porque você tem orado e você tem dito, e você às vezes fala para as outras pessoas, calma, que Deus está no controle, sim ou não?
Mas quando é na sua vida, você acha que tudo perdeu o controle. Não, irmão, estou dizendo para você e estou garantindo na palavra que todas as coisas estão no controle do nosso Deus. A palavra nos diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, segundo a sua vontade, o seu propósito, segundo a sua maneira, segundo o seu coração aberto, com uma pessoa desejosa da presença do Senhor. Amém, queridos? É por isso que nessa noite nós precisamos entender que estar aqui, dizer para o Senhor, eu estou aqui, vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Fala comigo assim: o crescimento faz a diferença. É por isso que eu falo e incentivo vocês, cresçam em nome de Jesus. Desde o início do ano eu tenho dito, ano da expansão. Você vai expandir o quê? E o que você vai expandir, Regina? A vida espiritual. O que você vai expandir, Ricardo? Os clientes. O que você vai expandir, Saulo? A vida profissional. Macão lá. Profissional também. Aqui a nossa irmã. Mais contratos. E o meu pai? Mais netos. Bisnetos. A nossa irmã aqui, ó, que está com a Bíblia ali, irmã. O que a senhora pode expandir nesse tempo? Alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem mais, Aninha? O que você quer expandir? Conhecimento. E o nosso irmão aqui, da Rota? Conhecimento com Deus. Você vai longe, eu já te falei isso. Você vai longe. Segura isso no seu coração, irmão. Estou falando sério agora, não estou brincando não. Você vai longe. Está entendendo? Você vai longe. Eu creio nessa palavra. Nós, assim como ele, nós vamos longe. Em nome de Jesus. Mais almas. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque nesse ano nós precisamos expandir em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos expandir nas relações uns com os outros nesse lugar. Nós precisamos conversar com as pessoas que você normalmente não conversa tanto. Você precisa criar um conceito, um contexto de intimidade, para que essa casa seja uma casa que receba bem as pessoas, para que elas vejam aqui a glória do Senhor, para que Deus seja derramado sobre a vida das pessoas, com um abraço, com um carinho, com uma caneta, com um sorriso, com um seja bem-vindo, que o Senhor possa fazer de cada um de nós aqui, irmão, em nome de Jesus, alguém que possa expandir o reino para a glória dele, em nome de Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa, conhecimento é muito complicado, porque às vezes isso demora tempo, e demora contexto, e demora você parar, e olhar, e aprender, e às vezes você não aprende direito, você volta para o canto lá de novo, e vai, como é que é, e até que você pegue que 2 mais 2 é 4, ou 2 mais 2 é 5, ou coisa do tipo, aí você fica assim, meu Deus, até aprender isso, a professora, tenha calma, meus filhos, vai tudo de novo, aí vai lá a Regina, a Vilma, a Ana Paula, quem mais? A Valéria, quem mais aí? A Raquel, meu amorzinho fofinho, não é assim, menininho, volta lá, senta, moleque, puxa os cabelos, mas a professora sempre está lá, fazendo o quê? Te ensinando a você a aprender. Quando você aprende, irmão, e você de fato aprende verdadeiramente, você nunca mais vai esquecer o que você aprendeu. Sim ou não? Qual é a raiz quadrada de 95? Vocês esqueceram, né? Meu Deus, fala aí. Eu esqueci o seu nome. A Ana. Não lembra? É porque também não tem Ana. 95 eu não tenho. Uma vez eu estava assistindo um monte de coisa, eu sou meio maluco assim, sabe? Eu vou vendo as coisas na televisão e tem coisas que me interessam que é totalmente fora do contexto. E aí eu fico parando lá, e olhando, e vendo e tal, e aprendendo. E uma das coisas que eu aprendi foi uma vez, eu estava assistindo uma situação lá a respeito de primeiros socorros. E aí eu estava indo trabalhar, eram 5 e pouco da manhã, eu no metrô, poucas pessoas no metrô, e eu sentado, quase cochilando, e aí na minha direção diagonal assim, eu olhei, a mulher deu um grito e começou a ter ataque epilético. E aí todo mundo espantado, irmão, de verdade. Todo mundo que estava do lado dela vazou, deixou a mulher sozinha lá. E eu fiquei assim abismado com aquela situação.
Porque ao invés de amparar a mulher, e ela assim no banco, meio que escorregando e tendo aquelas convulsões e tal, e ninguém tomava conta, e a mulher, todo mundo vazou e ficou olhando, e o trem andando, aquela loucura, e Deus falou assim, cara, é você, velho, é você. Aí o que Deus faz? Ele recorda o que você aprendeu no telecurso 2º grau. Falei da minha idade agora. Aí você vai lá, falei, Senhor, me ajuda agora, o que eu faço? Aí eu lembrei que você tem que fazer o que, irmão, numa situação dessa? Bota a pessoa deitada, estica ela, põe ela você vai aprender agora, não vai esquecer, tá? Você bota a pessoa deitada, põe ela de lado, para ela poder não engasgar com aquilo que está vindo à boca dela, puxa a cabeça dela o máximo que você puder para trás, sabe por quê? Porque vai esticar a língua, ela não vai morder, e deixa ela até ela melhorar. Amém? Aprenderam, né? Amém, obrigado. Aprendi. Aí legal, fiz isso tal, e todo mundo ali me olhando como se eu fosse outro cara de outro planeta. Tipo, você teve coragem de encostar na mulher? Eu falei, mas peraí, gente. O que você aprende, irmão, eu já quero dizer agora para você, tudo o que você aprende é para colocar em prática um dia. Aí guardei a mulher ali, chamamos o segurança não sabia o que fazer. Falei, rapaz, como é que você está aí para fazer isso daí, você não sabe fazer? Não sei se levo para fora, se não levo, se deixa. Rapaz, bota ela para fora da estação aí, você chama o socorro e você cuida dela. Aí lá, com muito custo, botamos ela para fora e seguiu o rumo, cada um do seu lado. Eu fiquei pensando, Senhor, tudo que nós aprendemos, nós um dia vamos colocar em prática. Não passou isso, uma outra situação, agora já em casa. A Júlia era pequenininha e lá em casa ela tinha mania de ficar se rastejando pelo chão e comendo as frutas que a gente deixava já num lugar assim pronto para ela pegar. Aí a gente está vendo ela quietinha, ela era de colo ainda praticamente, quietinha, e quando criança fica quieta, irmão, pode ir atrás que tem problema. Né? Até os mais adultos hoje, né? Quando não fala, não liga, você pode, né? Aí você tem que ir atrás para ver o que está acontecendo. Aí a gente ficou, cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Aí daqui a pouco a Júlia vem, meio que engatinhando, querendo respirar, a Valéria pegou no colo, e aquela agonia, a Valéria já chorando, porque a Júlia já estava com o lábio roxo. Ela engasgou com um plástico duro na garganta e não conseguia respirar. E aí eu falei, meu Deus do céu, e a Valéria gritando, aquela confusão lascada. Eu falei, Senhor, aí o que se aprende? Telecurso 2º grau. Aí eu falei assim, Senhor, me dá graça. Peguei a Júlia na minha mão, abri a boca dela e ela roxa já, sem nenhuma força, caída nos braços da Valéria, o lábio roxinho, o olho todo parado assim. Falei, meu Deus do céu, já foi, né? Falei, Senhor, eu vou colocar o dedo lá, me ajuda. Aí eu coloquei o dedo e senti o plástico na garganta dela, e eu não consegui trazer. Aí eu falei, Senhor, agora eu vou fazer o seguinte, eu rasgo a boca dela, mas eu trago esse plástico para cá. Aí, e trouxe o plástico. Quando eu trouxe o plástico, ela pôde respirar, ela, né, aquele respiro da vida. Tudo que nós aprendemos, um dia, nós vamos colocar em prática. Amém, queridos? Tudo que nós aprendemos, nós vamos colocar em prática. Sabe por quê? Porque você não pode desprezar nenhum ensinamento. Sabe por quê? Conhecimento faz a diferença. Hoje é tempo de a gente aprender, em nome de Jesus. Quando nós vamos aprender, irmãos, algumas coisas nos traz confronto. E o confronto que muitas vezes tem em nós é assim, poxa, eu aprendi tantas vezes isso, eu já sei como fazer, mas no meu tempo era bom, mas quando eu fiz isso era legal, já não, mas sabe que o que você está falando aí não vai dar efeito, tem que ser assim, e tem que ser assim, e cara, deixa eu falar uma coisa para você, nós aqui, em nome de Jesus, precisamos ser como esponja seca, sabe, que o ensinamento faça valia dentro de nós, que faça modificação dentro de nós, nós precisamos ser aquela pessoa que está aberta ao conhecimento, para que esse conhecimento se torne ainda maior, o nível de atuação que nós podemos ter, amém, queridos? É por isso que nessa noite Deus está dizendo para você, eu quero você, e você vai dizer o quê? Eu estou aqui.
Amém, queridos? Há um texto que eu quero ler com vocês aqui, está lá em 1 Samuel, nós vamos ler 10 versículos, coisa que você não leu a semana toda, nós vamos ler aqui em nome de Jesus. E a Bíblia diz assim: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito o quê? Raras, que a Valéria vai colocar ali. NBT. Eram muito o quê? Raras, lá no final, tá vendo? E visões não eram o quê? Comum. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou Samuel. Aquela voz, né? Samuel. Né? A gente acha que é assim, né? Samuel. Aí ele chamou Samuel lá, e o menino respondeu o quê? Você pode falar bem alto o quê? Muito bem, queridos, obrigado pela sua ajuda. Ele se levantou e correu até onde Eli estava ali, aquele que ele servia, o Eli. E aí ele disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli respondeu: não, volte para a cama, Samuel, volte a se deitar. O texto diz assim: então o Senhor chamou novamente Samuel, mais uma vez. Samuel se levantou e foi a Eli: estou aqui, e o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, está perturbado, está doidão da cabeça, não te chamei. Volte para a cama, menino, você está me acordando toda hora aqui, eu sou um velhinho, gosto de dormir, você está me acordando o tempo todo. E aí o 7º diz assim: Samuel ainda não conhecia o quê? Não é que ele não conhecia o Senhor, ele conhecia o Senhor. O Senhor não havia falado diretamente a ele, porque havia o profeta Eli. Está entendendo, irmão? É por isso que hoje você vai sair daqui, não pelas experiências dos outros, mas pela experiência que Deus vai te dar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então Samuel não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela, quantas vezes? Pela 3ª, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, Senhor. Estou o que está querendo, moço. E aí o Senhor me chamou? Então Eli diz, ele entendeu o que estava acontecendo e diz assim, 9, por isso disse Samuel: vai deitar, menino, novamente, e se alguém te chamar, você vai dizer assim: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E o menino foi para a cama. O 10º diz assim: então o Senhor veio e chamou, como antes, Samuel, Samuel, Samuel. E ele diz: fala, pois o teu servo está ouvindo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu te agradeço demais, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado nesse lugar. E por essa palavra que vai germinar em nosso coração. Meu Pai, eu preciso do Senhor nesse tempo. E que a minha fala seja a tua fala. E que os meus gestos e tudo aquilo que eu fizer seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Samuel aprendia com Eli, irmão. Samuel estava ali o tempo todo ao lado de Eli, aprendendo o que Eli fazia. Samuel estava ali aprendendo como deveria se comportar na presença do Senhor, como ele deveria se comportar no gestual com o Senhor, como ele deveria se comportar diante das pessoas. Tudo que Eli fazia, Samuel estava colado com Eli, fazendo as mesmas coisas. Mas não era o tempo dele. Era o tempo de Eli. E a gente já começa a aprender algumas coisas aqui, sabe por quê? Porque nós precisamos de pessoas ao nosso lado que nos levam além, amém, queridos? Você precisa ter uma pessoa que te impulsione a você viver coisas extraordinárias na presença do Senhor. Você precisa de pessoas ao seu lado que vê em você uma possibilidade de você crescer espiritualmente. Você precisa andar com pessoas que te impulsionam a você enxergar aquilo que Deus quer na sua vida. Você precisa entender que aquilo que Deus está trazendo para você nessa noite é para que você rompa em nome de Jesus com pessoas que não te levam a nenhum lugar a não ser na morte e destruição e coisas que não têm nada a ver com aquilo que Deus quer para a sua vida. É por isso que você precisa estar em todo tempo ligado com o Senhor, vendo aquilo que Deus quer para você em todo tempo. Assim que Ele chamar, você não tenha dúvida de quem está te chamando.
e você poder dizer assim: eu estou aqui para te servir. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que tudo na nossa vida, elas são feitas por questão de etapas. As etapas não podem ser, em nome de Jesus, puladas, ir além de uma etapa que você ainda não venceu. E a gente às vezes quer ir em lugares que nós não fomos chamados. Às vezes nós queremos tomar de Deus a palavra que Ele poderia nos dar no momento que Ele não disse que era para ser dado. Você precisa entender, irmão, que Deus está te chamando, amém, queridos? Deus está usando esse lugar aqui que eu estou falando para vocês, e não só através de mim, mas através das mensagens que estão sendo ministradas nesse lugar, para você entender que tudo aquilo que sai desse lugar, desse ambiente, é para fazer você entender que logo ali Ele vai mudar a sua sorte, vai mudar a sua forma de ser, Ele vai te exaltar. Sabe por quê? Porque há fidelidade na sua vida com Ele. Nós, em nome de Jesus, não podemos desistir, irmãos. Porque às vezes nós nos confundimos naquilo que é chamada do Senhor, o chamado do Senhor para fazer determinadas coisas, e aí a gente vai no homem como Samuel foi: é você que está me chamando. Aí você volta o quê? Todo frustrado, porque você escutou uma voz, você foi lá ouvir, e aquilo que você achou que era, não é mais, porque o homem não disse. E aí a gente às vezes peca, sabe por quê? Porque o homem toma para si a palavra que é do Senhor. E aí alguém, de uma forma manipulada, acaba você indo a um lugar, você escutando uma voz, e às vezes até camuflada de uma profecia, dizendo assim: ei, Deus está dizendo isso para você, isso, e você lá no fundo sabe que não é Deus, e você toma aquela palavra para si, volta para casa e começa a dar tudo errado, irmão. Em nome de Jesus, que não seja assim na sua vida. Que à medida que você ouvir alguém te chamando, você tenha paciência, que você tenha entendimento, para que você possa ouvir se é do Senhor ou não é do Senhor. Nós precisamos entender e desenvolver entre nós, nesse lugar, uma palavra profética em nome de Jesus. Quantos creem que o Senhor está nesse lugar? De verdade, irmão, não é porque eu estou falando, não, em nome de Jesus, o Senhor está aqui. Nós, à medida que podemos, estamos avançando. Esses dias eu estava falando com a Valéria: meu Deus, o que está acontecendo assim? Aí Deus fala assim comigo: ei, eu já desamparei você em algum momento? Eu já virei as costas para você em algum momento? Eu já deixei você sem resposta em algum momento? Você tem que parar de ouvir as vozes que você está confundindo. Porque às vezes vem vozes no meu coração que eu estou achando que é Deus e é Samuel, está entendendo, irmão? Aí eu vou lá todo correndo achando que aquilo vai me salvar a vida, vai ter uma resposta para mim, vai falar alguma coisa ao meu coração, e quando eu chego lá, sabe o que acontece? É nada, não foi aquela voz que me chamou. E Deus está dizendo para nós nessa noite que nós precisamos dizer para o Senhor: sim, eu estou aqui, mas para o Senhor e não para as confusões da vida. Muitas vezes você sai do seu lugar, do seu comodismo, do seu cercado, do seu conforto, daquilo que você está dormindo ali tranquilamente. A casa simboliza o conforto, amém, queridos? A sua cama simboliza o conforto, muito mais agora, nesse frio. Aí você sai desse conforto e vai atrás de uma voz. E quando você chega na voz, sabe o que acontece? Ela diz: não, mas não fui eu. Só que você gastou um tempo de sair da sua casa. Você gastou um tempo de percorrer o caminho. Você gastou um tempo de poder ter uma expectativa onde não devia. Você teve expectativa num homem, quando na verdade Deus está dizendo para você: você não pode ter expectativa no homem, você tem que ter expectativa em mim. Isso é uma paulada no seu coração, irmão. Assim como foi no meu. Muitos de nós estamos esperando daquilo que o homem pode fazer, quando na verdade Deus está dizendo assim: o homem só faz se eu quiser. É por isso que nessa noite, irmão, você precisa parar de focar na sua condição, no seu eu, nas suas condições, para que você possa enxergar Deus agindo sobre a sua vida. Deus nessa noite está dizendo para cada um de nós, irmãos, nós precisamos mudar a forma de pensamento.
e viver tão somente da palavra do Senhor, daquilo que Ele nos traz e daquilo que Ele é poderoso para nos revelar através daquilo que Ele se revela. Muito embora seja redundante, mas é isso mesmo. Nós precisamos mudar a nossa forma de ser nessa noite, irmão, porque eu estou aqui, Senhor, e eu posso dizer para vocês, na frente de vocês, Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou disposto, Senhor, a viver coisas que o Senhor ainda não me deu, mas eu creio que no tempo oportuno o Senhor vai me dar, em nome de Jesus, amém, queridos? Uma das coisas que nós precisamos entender é que os desafios da vida às vezes nos traz, as coisas da vida nos traz desafios, e muitas pessoas não gostam de ser desafiadas, sabia disso? Muitas pessoas gostam de viver dentro do comodismo, sem querer ter uma nova expectativa, um novo mover. Não, deixa eu quieto aqui do jeito que está, as coisas estão andando. Já viu aquela frase assim, time que ganha não se mexe, mas poderia ficar melhor, não poderia? Às vezes tem gente no banco que é melhor que aquilo lá, então se entrar, vai melhorar ainda mais o time. Mas a gente fica dentro desse contexto achando que não precisa ser mudado e não cresce espiritualmente, irmão. A minha oração aqui sempre será que Deus incomode o seu coração a ponto de você não permanecer onde você está e você seja tão incomodado, você fala, Senhor, eu preciso mais intimidade com o Senhor, eu preciso mais garra com o Senhor, eu preciso mais direção com o Senhor para que a minha vida seja alterada em nome de Jesus. Eu preciso, em nome de Jesus, viver tempos maravilhosos nesse lugar, onde eu sou levado pelo Espírito Santo de Deus a viver coisas que eu nunca vivi, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu quero ter visões. Eu quero ser usado por cura. Eu quero ser usado como uma palavra que possa abençoar a sua vida e mudar o que você sente ao coração. Eu quero ser uma pessoa que ora por você e você seja curado em nome de Jesus. Eu quero, qual é o problema disso? É assim que você tem que ser também. Desejar que o Senhor faça por você ainda mais do que tem feito. Você não pode se acomodar, irmão. Você precisa buscar a presença do Senhor e viver um novo mover para a honra e glória do Senhor. Você sabe qual é o medo das incertezas? É o amanhã. O que vai acontecer comigo se eu tomar essa decisão? O que vai acontecer comigo se eu der e dizer para o Senhor, eu estou aqui? Se eu falar para o Senhor, meu Deus, tudo bem, eu vou fazer uma aliança contigo, eu vou andar com o Senhor, mas o que vai acontecer comigo? Muitas vezes, irmão, nós não queremos mudar por causa das incertezas, irmão. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não... Se vê mais o quê? Esperam. Aí você quer esperar do Senhor algo novo, mas você não dá passos de fé. Nessa noite, irmão, em nome de Jesus, que essa comunidade viva pela fé e não pelo aquilo que vê. Nós precisamos andar de uma forma sobrenatural, ainda que os ventos das tempestades, como foi com Pedro, tenha sobre você uma forma gigante. Você, em nome de Jesus, ao mandar do Senhor, você vai caminhar sobre as águas e você vai dizer assim, o meu rei, eu vou ao encontro, eu não interessa o que está acontecendo comigo, mas eu vou viver pela fé, ainda que esteja tudo complicado, tudo nublado, tudo zoado. Eu quero dizer para você, Deus estará ao seu lado para te caminhar em pastos bem verdejantes em nome de Jesus. Viva as fases. Sabe por quê? Porque ainda que naquele tempo, como o texto que nós lemos, a palavra do Senhor era rara, Deus se manifestou, sim ou não? Sim ou não, irmão? Não foi assim que Deus falou? Naquele tempo, no versículo 1, acho que 2, se eu não me engano, a palavra, a mensagem do Senhor era rara. E aí, não tem muito a ver com a sua vida, tem ou não, irmão? Sabe por quê? Tem a ver. Muitas vezes você está esperando uma resposta de Deus e parece que nada acontece. Muitas vezes você está esperando Deus falar e Deus não fala. Muitas vezes você está esperando alguém ser tomado por Deus e falar para você, ei, Deus falou no meu coração que Ele está ao seu favor, Ele vai fazer por você, e nada disso acontece. Você está dentro da casa de Deus como Samuel estava, você estava servindo a Deus como Samuel estava, você estava do lado do profeta recebendo uma direção de Deus, mas a palavra não vinha. Você estava lá cultuando a Deus e Deus falando, parece que Deus fala para todo mundo, menos para você. E Deus quer falar para você nessa noite, ei, calma, porque eu vou te responder. Calma, porque a graça de Deus está sobre você. Calma, sabe por quê? Porque eu não esqueço daquilo que eu te prometi.
em nome de Jesus. Nós precisamos viver tempos maravilhosos. Sabe por quê? Porque nós precisamos andar do lado de pessoas que nos impulsionam a viver tempos maravilhosos na presença do Senhor. Uma das coisas que Deus está falando no meu coração nesse momento, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, é sério isso. Não é essa ligação. É o que eu vou falar aqui, tá? Nós temos um grande problema. O problema de confiar desconfiando. O problema de entregar recolhendo. O problema de liberar e tomar de volta. O problema de a gente dizer que Deus é Deus, mas não é tão Deus assim. Essa ida e vinda de Samuel durante 3 vezes, e simboliza muito o que nós estamos vivendo. Porque nós somos assim às vezes com o Senhor. Nós ouvimos a voz, vamos. Aí não é. A gente está tão sedento para que Deus responda, que a gente vai para qualquer canto. E por ir para qualquer canto, o que acontece com a gente, sabe o que é? A gente confia, mas não confia tanto. Entregamos, mas tomamos de volta. Falamos que Deus é Deus, mas não é tão Deus quando a dificuldade aparece. A gente precisa entender algo muito precioso nesse texto. A sua fé, irmão, está além daquilo que você vê, daquilo que você está passando. A sua fé tem que estar naquilo que Deus vai fazer, no tempo dele. É por isso que as pessoas às vezes não têm paciência em esperar Deus agir. Deus prometeu para mim, Deus há uma promessa no meu coração, e aí você percebe que os sinais que Deus deu é de verdade, tudo aponta na vida daquela pessoa para que aquilo aconteça, mas num determinado momento ela já não confia mais, porque está demorando demais a acontecer. Aí, Raquel, eu lembro daquele cântico que a gente canta aqui, Jesus, plano melhor, não, Jesus nunca chega atrasado, é isso? Jesus, como é que é a música mesmo? Não? Isso, eu não vou esperar, não vou cantar, porque senão vocês vão embora. Mas é o plano melhor que nunca chega atrasado. Ele não tem hora imperfeita, irmão. Ele é o dono do tempo. A palavra de Deus nos diz assim que Ele não nos dá nenhuma tentação que nós não possamos suportar. E é por isso que você precisa ficar firme. É por isso que você precisa estar firme no Senhor, para poder vencer as dificuldades e dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Sabe por quê, irmão? Porque uma das coisas que Deus quer fazer conosco nessa igreja é viver tempos como nunca vivemos. Eu vou falar uma coisa para você que eu falo, que eu quero que fique gravado ao seu coração. Você não veio nessa comunidade para viver o que você já viveu até agora. Você veio nesse lugar para viver experiências que você nunca viveu, através do poder de Deus. Só aqueles que creem dizem amém, em nome de Jesus. Você precisa viver, sabe por quê? Porque eu preciso mudar. Eu preciso focar naquilo que Deus quer, em nome de Jesus. Sabe por quê? Conhecimento faz toda a diferença. Amém, queridos? Eu tenho certeza que essa semana você vai sair daqui querendo a presença de Deus, desejando, ardendo no seu coração, que Deus fala comigo, porque aquela mensagem entrou no meu coração e eu preciso mudar em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, sabe? A Bíblia diz que nós precisamos andar com o Senhor e andar com os irmãos que nos impulsionam, e isso é uma verdade tão grande, sabe por quê? Porque nós aqui nesse lugar precisamos ajudar uns aos outros a crescermos, a proteger uns aos outros, a exortar em amor uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a dizer quando nós precisamos ser cuidados, a falar para as pessoas quando nós precisamos de algo. Somos uma família aqui, amém, queridos? Amém?
E é assim que nós precisamos nos comportar. Samuel tinha uma íntima relação com Eli, como algo de pai e filho, pastor e copastor, de alguém que estava ali para ser ensinado. Alguém que está para ser ensinado, está ali naquele lugar para receber uma direção, uma orientação, um caminho. Amém, queridos? Deus tem falado desse lugar para você tomar cuidado com as coisas que você faz. Deus tem falado nesse lugar sobre essa palavra, sobre as palavras que têm sido derramadas aqui, que você precisa andar no caminho do Senhor. Eu lembro semana passada que nós falamos a respeito de que, uma frase que eu sempre uso: o lugar que você frequenta, ela revela o que você procura. Samuel estava dentro do templo, cuidando das coisas do Senhor. É automático que ele queria fazer o que Eli fazia. Ele estava sendo preparado para isso. Ele estava sendo destinado para isso. Para poder amanhã ajudar outras pessoas a fazer o que ele estava fazendo. A Bíblia diz que nesse tempo, o chamado de Samuel, ela é bem claro, porque isso não toca ao coração de Eli. Muito embora Eli estava para ensinar, isso estava falando exatamente com Samuel. E promessas de Deus, muitas vezes, irmão, não fala com o líder, fala com você. Promessas de Deus, muitas vezes, é Deus direcionando a você tomar uma atitude, mas saiba você, tudo aquilo que tem promessa na sua vida, tem que estar linkado ao coração de Deus. Muito embora o líder ele não tenha a influência no seu chamado, ele tem a bênção, amém, queridos? É por isso que quando Samuel vai pela terceira vez, aí cai sobre o coração de Eli, falando assim: eu já entendi. Se não sou eu que estou chamando, só está nós dois aqui, é Deus que está falando com ele. Sabe por quê? Porque até então, Deus não falava com Samuel, e simplesmente com Eli. Mas Eli não escutou a voz, então ele sabia que não era com ele. Mas a forma com que veio a palavra de Samuel, então Eli pôde entender que ali havia a verdade de Deus. Menino, é o seguinte: quando te chamar mais uma vez, você vai dizer o quê? Fala que o teu servo ouve. Quantos podem falar isso nessa noite para o Senhor? Dizer: Senhor, fala. Eu estou escutando a sua voz através dessa ministração. Eu quero escutar o que o Senhor tem para mim. Porque quando você abre o seu coração, o seu ouvido, a sua vida, para entender o que Deus está falando, a primeira coisa que Ele fala para você é que Ele te ama. Sabe por que muitas pessoas não entendem isso? Porque não abrem o coração, mesmo Deus chamando. Não faz muito tempo conversei com uma pessoa e ela estava dizendo a respeito de que sentia algo falando com ela, e nem cristã ela era. Eu sinto alguma coisa, uma voz no meu coração, algo assim falando para eu tomar uma direção. E hoje falei para ela: Deus está falando com você. E você precisa discernir isso, a ponto de você entender que aquilo que está sendo direcionado na sua vida é algo que Deus quer transformar em nome de Jesus. Você precisa, irmão, nessa noite, vivenciar algo muito poderoso da parte de Deus. Sabe o que é? É dizer para o Senhor nessa noite: eu estou aqui. Como essa palavra tocou meu coração. Porque quando nós falamos para o Senhor, estamos aqui, nós como igreja estamos aqui, Deus muda a situação. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você entender, que quando eu disse para você que você veio aqui para viver outras histórias, coisas ainda maiores do que você já viveu até agora, é exatamente essa palavra. Samuel viveu dentro de um contexto de Eli, amém, queridos? As histórias eram de Eli, os milagres aconteciam, a palavra vinha por Eli, Deus falava com Eli, e era tudo Eli. Então ele estava convivendo com Eli, vendo as histórias de Eli. Você saiu, não sei de onde você veio. Alguns eu sei, de algumas outras igrejas, outros estão parados com igrejas, estão aqui. Mas o lugar que você veio te proporcionou histórias, muitas vezes, de outras pessoas.
E Deus está dizendo para você nessa noite que você precisa ter histórias que são suas. Por isso que Ele está dizendo assim: carisma, 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 como um sinal de acorda, porque eu quero falar com vocês. E aí carisma vai dizer o quê? Eu estou aqui. Deus chega em Samuel, Ricardo, e fala assim: olha, esse povo foi rebelde. E eu vou mudar toda a história a partir de você. De você eu vou iniciar um novo processo. Aquilo que era a vida dos outros, a vida de Eli, agora não será mais com ele. E será com você daqui para frente. Não tenha medo, irmão, de viver grandes histórias com o Senhor. Não tenha medo de se lançar na presença do Senhor e dizer assim: Senhor, eu não sei aonde que o Senhor vai me levar, o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque até agora a minha vida era diante daquele teu servo. E agora o Senhor está dizendo que não é mais com ele, é comigo. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu tive essas duas experiências com a Júlia lá, quando eu iniciei o processo, aqui a administração, e com essa mulher que estava no metrô, uma das coisas que Deus me ensinou, e Ele me recordou quando eu estava redigindo essa aqui, buscando do Senhor essa administração, Ele estava dizendo assim para mim: ei, não importa se todos pararem, mas você tem que estar presente. Não importa se todos pararem, mas você tem que dizer para mim: eu estou aqui, pode contar comigo. Não importa se tudo está ao contrário, mas se você disser: eu estou aqui, eu uso você com todo o meu poder. Não importa se você está achando que as coisas estão tudo dando errada, mas se você disser para o Senhor: eu estou aqui, Ele capacita cada um de vocês a viverem histórias extraordinárias através do poder de Deus. Se você disser para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, você vai viver dias abundantes na presença do Senhor. Se você disser para o Senhor: eu estou aqui, você será capacitado a fazer coisas extraordinárias na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você disser: eu estou aqui, a sua família vai mudar. O seu trabalho vai mudar. O seu conceito de pensamento vai mudar. Sabe por quê? Porque você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu estou pronto para receber do teu poder, em nome de Jesus. Quantos querem dizer para o Senhor: eu estou aqui nessa noite? É tempo de você viver a verdade do Senhor como direção do Senhor. O Senhor está te apontando uma verdade, está dizendo assim: eu vou cuidar de você. A história agora é nova, mas o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. A sua fraqueza é simplesmente dizer para Ele: eu estou aqui, Senhor, me capacita, me unge com o teu poder, me leva além, porque eu quero viver histórias que eu nunca vivi na vida, Senhor. Eu quero, Senhor, durante a madrugada, ter visões espirituais, eu quero ter sonhos proféticos, eu quero ser usado pela tua boca, eu quero ser usado pelo teu poder, eu quero estender as minhas mãos e curar os enfermos, eu quero, Senhor, trazer uma palavra de renovo aos meus irmãos, eu quero, Senhor, restaurar coisas que estão quebradas, Senhor, eu quero fazer a diferença por onde eu passar, Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou aqui na tua presença. Nós precisamos mudar a história da nossa vida, nós precisamos viver o novo do Senhor, nós precisamos deixar de viver uma meninice espiritual, achando que agora aqui o irmão vai fazer o que o pastor está fazendo, não é o suficiente para você. Não, irmão, o que eu faço é insuficiente até para mim mesmo. Sabe por quê? Porque se eu não buscar o Senhor, se eu não estiver diante dele, eu não tenho nada para oferecer. Mas se eu estiver na presença do Senhor, assim como você da sua boca fluirá rios de água vivas que transformarão pessoas em nome de Jesus. Nós precisamos dizer ao Espírito Santo de Deus: eu estou aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pode bater palma, irmão. Não se acanhe não. Me ajuda nisso, em nome de Jesus. A verdade sempre é muito importante nessa questão. Porque à medida que o menino vai lá e fala com Deus, e Deus ministra o coração dele, ele volta, e aí ele diz assim: você vai falar para mim toda a sua verdade. O que aconteceu lá que Deus falou para você? Agora você imagina, um menino que sempre foi servo, receber da parte de Deus agora um legado novo, que era o legado do seu mestre, e dizer para ele: agora não é mais você, sou eu.
Quantos teriam coragem, irmão? Ninguém, né? Eu também, acho que, né? Senhor, o que eu faço? Imagina você trabalhando numa empresa como a Coca-Cola. Aí você chega lá e fala pro dono da Coca-Cola: não é mais você, sou eu o dono agora. O Saulo ia gostar, né? De manhã, à tarde, à noite, 2 litros. E aí, como é que você vai falar para a pessoa que é o seu mestre, que agora não é mais com ele? Eu me lembro um dia, ô irmã, que foi eu e a Valéria, faz muito tempo isso. Fui eu e a Valéria lá no cinema. Eu nem lembro que cinema era um cinema aí. Aí nós fizemos lá a sessão de cinema, o filme foi bacana. Fomos ao cinema essa semana aqui, não vai assistir, tá, irmão? Porqueira, aquele 007, é 001. O filme é ruim demais. Missão Impossível. Missão Impossível. Aquela é possível. Aquela missão é possível. Viu, Paulo? Você que gosta de cinema aí, perde tempo com 007 não, que é ruim. Aí foi eu e a Valéria. Assistimos o cinema lá. Terminamos a sessão, aí saímos no corredor, né? Saímos lá tem as portas, né, de várias salas, né? Saímos ali. E tinha um outro filme que a gente queria assistir muito. E ia iniciar naquele momento. Aí um olhou para o cara do outro. Não tem ninguém aqui. Ninguém vai ver. Vamos, não vamos. Vamos, não vamos. Mas o Espírito Santo falou assim: cara, se você fizer, você está errado. Ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Vamos embora, não vamos fazer isso não. A gente está saindo assim, aí pintou um cara lá do cinema. Eu falei: mano, deixa eu falar uma coisa para você. Vai começar outra sessão aí que eu gostaria muito de assistir. Ele falou: você comprou o ingresso? Não. Eu falei: eu saí da outra ali agora, mas estou te pedindo, eu posso entrar lá? Pô, você não comprou o ingresso? Eu falei: estou jogando a real com você. Eu poderia entrar, você não ia nem ver. Mas eu estou jogando a real com você. Você deixa eu entrar? Vai lá, irmão, vai lá. Glória a Deus, né? Foi, né? Às vezes a verdade nos confronta a dizer a mentira. E por falar a mentira, você perde a bênção. E por você se adaptar àquilo que você costumeiramente às vezes faz, de mentir uma bobeirinha aqui, uma fala aqui, um palavrãozinho aqui, porque você está todo ali no contexto da turma, você perde a bênção. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, seja posicionado naquilo que Deus te der, ainda que aos olhos dos outros e dos homens você vai perder. É melhor você perder e ser abençoado com Deus do que você achar que você está dando vantagem e ser ali naquele momento ter um privilégio e Deus falar assim: você perdeu uma bênção que eu ia te dar. Vimos o filme maravilhosamente bem, curtimos a noite, saímos de lá meia-noite e pouco, feliz da vida, porque Ele permitiu. Amém, queridos? Não fiz nada errado. Ele permitiu. Aí, não, Ele permitiu. Aí, fomos lá, assistimos cinema, ok, tranquilo. Mas às vezes você perde a bênção, porque você se adequa às coisas que estão erradas. Samuel falou assim, ele falou assim: o que Deus falou com você? Aí Samuel falou assim: ele falou ao meu coração, por causa dos erros que você cometeu, agora não será mais você, será eu. Quais eram os erros que ele cometeu? Ele viu os filhos dele pecando e não se posicionou em relação aos filhos. Isso traz uma lição tão grande para nós, irmãos. Porque nós, como corpo de Cristo, precisamos cuidar uns dos outros. Nós, como corpo de Cristo, precisamos, em amor, dizer: ô Marcelo, você está errado, cara. Vamos consertar isso. É necessário para o corpo. Irmão, deixa eu falar para você, uma das coisas que mais dói em nós é consertar pecado. Sabia disso? Porque muitos deles nós gostamos, cultivamos, amamos, e a gente acha que não vai dar conta de ficar sem ele. Só os verdadeiros, sim ou não? Mas Deus está dizendo nessa noite aqui para nós, que quando nós confessamos os nossos pecados, como a palavra diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar de
todo pecado e toda injustiça. Ele também diz na sua palavra que quando nós somos perdoados, Ele lança no mar das profundezas e de lá nunca mais tira aquilo que foi perdoado. Você está sendo perdoado nessa noite, irmão. Em nome de Jesus, a viver um tempo novo. Muito embora Eli já não tinha mais condição, porque Deus deu a oportunidade e ele não se consertou. Então das mãos dele foi tirado tudo aquilo que ele tinha. E não espere, irmão, em nome de Jesus, chegar ao ponto de Deus tirar de você o que é teu, em nome de Jesus, para que você viva tempos maravilhosos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Sabe por quê? É tempo de você dizer para o Senhor: eu estou aqui. Eu estou aqui para mudar a minha família, eu estou aqui para mudar o meu trabalho, eu estou aqui para mudar o meu ministério. E se for necessário, eu estou aqui para mudar essa igreja em nome de Jesus. Amém, queridos? Sabe, a palavra de Deus diz lá no versículo 19, Valéria, para a gente encerrar aqui. A palavra de Deus diz assim no versículo 19: à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriam. Quantos querem dizer para o Senhor nessa noite aqui: eu estou aqui? Quantos estão dispostos a viver o que Deus tem preparado para cada um de vocês? Fiquem em pé em nome de Jesus, nós vamos orar agora, para a honra e glória do Senhor.